Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening, but they fought with expert timing. Olá pessoal, eu sou o Edu e estamos de volta com mais um podcast e mais uma vez comendo. É bom comer, né? Você não identifica, já que você falou, senão ninguém sabe quem é você. Ah, eu sou o dono da casa, né? Estamos aqui na minha casa, eu sou o Chinta. E eu sou o Dedé, convidado especial, fui intrometido. Esse já se sentindo tão confortável porque ele está se apresentando sozinho. Pois é, ninguém se anunciou ainda. Dedé, você vai fazer o que aqui nesse podcast? Viemos dessa vez falar sobre... Não é sobre comida. Viemos falar dessa vez sobre Kung Fu. Kung Fu, arte milenar. Kung Fu nos videogames, mais precisamente, né? Artes marciais, na verdade, né? Mas nós temos uma regra na conversa. Mas dizem que o Kung Fu é o berço de todas as artes marciais, né? Dizem, né? Dizem que sim. Sempre sim, né? Mas qual é a regra? Não vale jogo de luta. Sério? É. Mas tá certo, a gente combinou. Artes marciais é videogame, mas não vale jogo de luta. Street Fighter, Mortal Kombat, Dead or Alive, Street of Fighter, Tekken, Bloody Roar, Pocket Fighter, World Hero, Triple Fighter History, Super Smash Bros. isso aí. Nada disso vale. Vale o que então? Os jogos que não são de luta, né? Tipo, Jogo de corrida. tá, o jogo de corrida Jogo de de artes aventura. marciais. Ah, eu lembro do jogo de artes marciais que tem um carro de corrida, certo? Não. Tá. Eu sei. Sonic é Sega All-Stars Racing, tem dois personagens de Virtua Fighter, e eles têm um especial em que um deles dá um golpe de Kung Fu. Na verdade é um estilo de Kung Fu para conseguir dar mais velocidade pro automóvel. Como é que ele gosta? Como é que é esse golpe? Ele dá um golpe no motor e faz o motor correr, faz o carrinho correr mais rápido, é no chão. Eles estão em duas pessoas no carro, um deles salta para trás, faz a posição dele, dá uma cotovelada muito forte no carro e o carro ganha velocidade. As dois têm que Tá. estar juntos ou pode ser Pois é, o individualmente? que acontece com o cara que deu o trabalho? Ele fica para trás, eu acho. Na próxima volta ele pega ele. Não sei. Ele dá respawn dentro do carro. Então, eu queria começar lembrando de um jogo, então, um jogo muito querido pra mim, inclusive foi um personagem que foi ressuscitado no... Ai, gente, me ajuda, qual é o nome do... Eles chamam de Smash Bros. Da Sony, mas eu sei que esse jogo tem um nome. PlayStation All-Stars Battle Royale. Isso, eu quero falar do Parafather Rapper. Ah, Parafather Rapper foi um dos primeiros jogos lançados para PlayStation 1 e é um jogo de ritmo, né? Diria assim, um jogo de ritmo aperto de botões? e música e tal. E a primeira missão do Parapá é aprender Kung Fu. Ele precisa aprender Kung Fu para poder se defender Com o Master Onion. com o mestre Cebola. E eu queria lembrar que é muito divertido porque você é um Parapá é um cachorro não, é um garoto normal, né? Mas é um cachorro normal e tem alguém que fica provocando ele, então ele decide aprender Kung Fu para poder se defender e defender a garota que ele gosta. Inclusive o cenário dele no jogo é o do jogo do Master Onion. E sabia que o dojo fica na casa do Master Onion? Não. Porque se você se sair muito bem, uma das paredes abre e tá o filho do Master Onion tomando banho, no fundo. É bem constrangedor. bem lembrado, esse jogo, eu lembro de eu ter jogado a demo dele, um dos primeiros jogos de CD que eu tive em PlayStation 2 há muito tempo atrás. PlayStation 2? PlayStation 1 só. Você teve jogo que não era de CD do PlayStation 1? DLC, aliás, um jogo online, assim que você baixa, tá? Cartucho. E vendeu um jogo no memory card? Não tem um jogo na memória do videogame? Antigamente os videogames tinham isso, né? Então compra um Nintendinho, bem melhor. Então, Eu não lembrei de nada tão diferente quanto o Parafather Rapper. Mas a primeira coisa que me veio na minha cabeça, uma desculpa de lembrar desse jogo, é assim, ele não é que ele não é de luta. Você luta contra os inimigos, ele não é um Street Fighter, não é um contra um. Não tem vários personagens para você escolher. É um jogo de passar de fase, como o Final Fight.
Mas eu não falaria de Final Fight, porque Final Fight eles lutam de qualquer jeito, né? Pega o pedaço de cano e baixa na cabeça do outro. Até porque é um cara que luta num jutsu e dois, um cara de luta livre e um briga de rua, né? Se você for classificar. Mas vale falar de Jack Chan, Stunt Master, do PlayStation 1. Tanto vale que eu ia falar desse jogo, mas vai lá, pode falar. O Jack Chan, Olha, Stunt Master... conhece, Dedé? Conhece esse jogo? Conheço, eu joguei um pouquinho dele há muito tempo atrás, mas eu não fui a fundo. É muito divertido. Eu quase passei sem ver esse jogo no PlayStation 1. Aí alguém me emprestou, joguei, descompromissado, achando que seria só um joguinho de fase. Meu, é muito bem feito, o combate é muito legal. Apesar o gráfico não é a coisa mais fantástica do mundo, é meio esquisitinho. Meio escuro, né? É. Mas a movimentação e os golpes de Kung Fu e o jeitão do Jack Chan, apesar do gráfico, está muito presente naquele jogo e é super divertido, as lutas são bem legais. Deixa eu ver se eu lembro bem. É um jogo dele trabalhando como se fosse ele mesmo? Como se ele fosse um dublê, é isso? Não. Sabe que eu não sei a história do jogo? É Stunt Master, né? Mestre dublê. Então, Eu não sei nem se tem história do jogo. eu lembro da primeira fase, era um set de filmagem. Bom, eu tô tentando me lembrar que eu lembrei que os jogos mais famosos, um dos jogos mais jogados no mundo inteiro, que é o World of Warcraft, que agora tem uma expansão com Pandas. carinhas de pandas que lutam Kung Fu. Pandas lutam Kung Fu em World of Warcraft. Da onde será que eles pegaram essa inspiração, né? Pandas que lutam com Fu. Kung Fu Panda. Você chegou a jogar, Dedé? Eu não joguei essa expansão. Você jogou? Eu joguei mas muito pouco e eu não tive a oportunidade de criar o personagem porque eu não tenho mais minha conta de WoW porque eu precisei deletá-la, então eu não teria mais vida social nem nada. Entendi. Mas eu vi vídeos e parecia muito legal, eu vi o personagem em ação, que parece ser muito rápido, muito ágil, muito resistente também. Uma coisa interessante, né, falando em agilidade e resistência, né, ele tá em cima do muro, né, o Panda. Ele não é nem da Aliança nem da Ordem. Ele é o primeiro personagem neutro de World of Warcraft. Exatamente. A princípio é isso mesmo, mas tanto que até na animação aparece um orc e um humano, eu acho, não lembro agora. Mas aparece o Panda e não deixa os dois lutar, assim, aí de repente os dois estão lutando contra o Panda. Então World of Warcraft tem humanos, orcs e pandas. E elfos e anões, e trolls, e homens touro, e tudo mais que você possa imaginar com ombreiras enormes. Então a gente vê mais uma vez o Kung Fu neutro tentando salvar o mundo. Como deveria ser, né? E falando em Kung Fu, tem um jogo que saiu para PC e na Live Arcade chamado Kung Fu Strike. É um jogo de passar de fase também. Cada fase é um desafio envolvendo cada vez mais monstros, mais inimigos para se enfrentar. E o que me chamou a atenção nesse jogo é que uma coisa muito legal, muito bonita do Kung Fu é, lógico, tem vários estilos, né? Qualquer estilo de luta, mas tem várias, a fluidez. Como é bonito de ver uma pessoa que sabe lutar. Como é difícil lutar bem quando você não sabe o que está fazendo. Então, se você pega, a gente não está falando de jogo de luta, mas você pega um jogo de luta, é difícil fazer os movimentos certinhos, tal, que saiam legal, porque você tem orgulho do que você está fazendo. E esse jogo tem tipo 3 botões, assim. Um de bater, um de pular e um de contra-ataque. Então, assim, o próprio botão de pular serve para quebrar a defesa, o botão de ataque serve para situações diferentes, você segurar ele sai em golpes diferentes, para a direção que você apertar sai em golpes diferentes. O jogo é muito legal, muito fluido. E é cooperativo. Que tipo de jogo que é isso? É uma aventura? Bastante fase? É assim, cada fase é uma arena, né? E tem uma história acontecendo. Então são 5 fases que fecham uma história, depois vem uma nova história. Cada fase você vai enfrentando um grupo de pessoas. Às vezes tem chefe, às vezes não tem chefe, os inimigos usam armas, os inimigos usam armas. Deixa eu te explicar, mas vale a pena dar uma olhada. O jogo foi lançado no Steam e veio para Xbox 360 também. Qual é mesmo? Kung Fu Strike. Kung Fu Strike. Isso. Estava lembrando de outro aqui que eu joguei recentemente, mas não fui até o final porque eu aluguei ele. É o Sleeping Dogs.
Pois é, me chamou a atenção esse jogo. Tá saindo inclusive umas expansões agora, mas como é que é? Fala esse Sleeping Dogs. Sleeping Dogs é basicamente um jogo de mundo aberto ao estilo GTA, ao estilo Science Row, aquele jogo também que foi lançado faz uns 3 ou 4 meses, que é muito bom, esse Sleeping Dogs é muito bom, a crítica dele foi muito boa, até porque o ambiente foi muito bem assim, representado, aquela cultura chinesa e tudo mais. Até quando eu estava jogando ele, eu tive que me acostumar a andar do lado esquerdo da estrada. Porque eu estava batendo muitos acidentes. E nesse jogo eu tive que aprender assim na porrada. O Sleeping Dogs você é um policial, né? É um policial. Eu ouvi alguém falando no podcast que essas coisas, essas incongruências do videogame, né? Tem uma parte da história do Sleeping Dogs que você está perseguindo um assassino serial. Ele matou acho que 3 pessoas já. Matou o irmão dele, parece. No caminho para realizar essa missão, o cara do podcast lá, do joystick.com, no caminho para realizar a missão, ele atropelou mais de 15. Ou seja, ele tá serialmente muito mais... Mas e aí, não acontece nada? Não tem nenhuma penalidade no jogo se você fizer isso? Tá bom, se a polícia estiver por perto, algum policial estiver por perto... Mas você é a polícia. Sim, justificam os meios. Só que ele é um policial disfarçado, Mas é onde ele está infiltrado numa... E dá pra lutar na porrada no Vai chinês, vai entrar na porrada. Então, esse é o ponto. Ele entra na porrada, normalmente, você pode começar a bater em alguém no meio da rua, sendo que ele vai fazer uns golpes bem parecidos de artes marciais, alguns de Kung Fu. Mas Dedé, desculpa interromper, mas qualquer pessoa no meio da rua, uma velhinha chinesa que vem de bolinho... Você pode metendo porrada numa velhinha, se achar que ela está te encarando, você pode chegar na rua dele. E ela revisa, porque chineses velhinhos também são bons em lutar. Se o jogo representa bem a China, qualquer pessoa que tu bata, contra-ataca no Kung Fu. Não, nem todos. Alguns eles saem correndo, simplesmente, outros revisam. Os mais ouvidos, assim, mas com cara assim de porradão, geralmente eles revisam. Agora a maioria... Se passa os tempos atuais, então. Os mais idosos são mais sábios. Eles não querem revidar, mas não conseguem. Eles não sentem necessidade. Então, como ele pode sair metendo porrada por aí, necessariamente no meio de missões, principalmente as primeiras missões, até a metade do jogo, é muita pancadaria. Você simplesmente pode pegar um cara no meio da porrada, jogar ele do prédio, enfiar a cabeça dele dentro de um ventilador, jogar o cara dentro de uma bem Kung Fu, bonito e fluido. Bonito e fluido. Mas assim, as pessoas morrem no jogo ou você só nocauteia elas? Assim? Presumo que se você jogaria alguém de um prédio, ela morreria. Mas joguei um cara numa porrada, não voltei pra conferir isso. Isso é cruel. Essa história toda ele pode aprender alguns novos golpes, tem algumas academias. Durante o jogo você pode ir, você vai aprender com o professor, né? professor mestre, ele vai ensinar novos golpes, assim, você vai fazendo a evolução do personagem, criando novos golpes, novos agarrões. Pois é, o próprio GTA San Andreas, que todo mundo conhece e ama, tinha academia também. Fica mais forte, né? Tinha academia de musculação também, não tinha musculação, mas tinha golpes também. Você aprendia diferentes golpes, são diferentes dos outros. Você está inventando isso. Não, é verdade. Agora o que é engraçado no GTA San Andreas é que você tinha ido lá numa academia e tinha aprendido Kung Fu. Aí você foi lá para outra cidade, na outra academia, o cara ensina boxe. Aí você aprende boxe. Fantástico, mas eu que não sabe mais Kung Fu. Muito bom. Muito bom. Esquece, totalmente. Não pode ligar e desligar, só pode ter um. Não, ele só guarda um estilo marcial. Mas o carinha não sei se ele é muito esperto, né? É interessante, comecei a jogar Dead Rising, Off the Record, e tem alguns golpes que você pode fazer, né? Mas é muito, assim... trabalho. Quer dizer, é muito desengonçado, assim, muito sem saber o que está fazendo, mas tem um momento que eu adoro fazer, não? Não, mas é bem realista. Tem, por exemplo, aquele golpe do estilo da Lotus de girar a barricada de ferro sobre a cabeça. É verdade, tem umas pérolas. Mas o golpe que eu mais gosto é vir correndo, saltar e dar uma bicuda na cara do inimigo. É o golpe que eu mais gosto, é o mais divertido. Eu não sei se tem no 2, mas no 1 tinha uma opção de correr por cima deles.
Tem essa skill no 2? Você diria que sair correndo e dar uma bicuda na cara é um golpe de Kung Fu? Ah, dependendo da bicuda, né? Tem bicudas e bicudas, né? É que depende da maneira que você fala. Se você sai correndo e dá uma bicuda na cara, é luta futebol. Luta livre, futebol. Ou se você sai correndo e dá um chute da Lotus, Especialmente falando... na cabeça de alguém, daí Uma você é um- giratória. aí você é um mestre de Kung Fu. Eu lembrando mais um jogo aqui que era o nome do Jet Li Live Rise to Honor. Esse era do PlayStation 2. Só que eu queria saber se vocês jogaram ele porque eu não joguei, eu só lembrei dele. Eu sei que o Jet Li luta Kung Fu, várias artes marciais, mais precisamente Kung Fu. Tá, e esse deve Eu ser sei o que tem que- o jogo do Jet Li. Não, tem um jogo do Jet Li que se chama Rise to Honor. E, se não me engano, ele é mais ou menos no estilo daquele do Jack Chan que eu tinha comentado, que era do PlayStation 1. Aqui do Jet Li do PlayStation 2. Só que eu nunca joguei ele, mas eu já vi ele em bancas e, tipo, vendas, assim, né? Sabe o que eu tenho que falar? Eu tenho que falar de Shaq Fu. Eu sou obrigado a lembrar de Shaq Fu. Tá. Shaq Fu ganha a permissão de ser falado, mesmo sendo um jogo de luta. É um jogo de luta? É. Não é um jogo de fase? Não. Bem, então eu só queria falar de Shaq Fu. Não, mas pode falar. Pode começar mais do Shaq Fu. É um jogo que merece ser lembrado. É só isso. Shaquille O'Neal lutando Kung Fu contra vários carinhas. E tem uma história. Shaquille O'Neal foi em uma loja de antiguidades chinesas. E aí ele foi transportado para um outro mundo lá, onde tem múmias e monstros e tigresas e todo tipo de criatura sobrenatural. E o Shaquille O'Neal, usando todo o seu Kung Fu, todo mundo sabe que o Shaquille O'Neal tem um monstro de Kung Fu. Não, tem Shaq Fu. Em Shaq Fu, é verdade. Shaq Fu. E aí ele enfrenta os inimigos. É um jogo de luta, muito falado na internet, muito famoso, né? Então, se você não conhece, é um jogo muito famoso, vale a pena adquirir e vai se divertir bastante. Ou não. Provavelmente não. Não é bom não, né? Só, Horrível, né? Eu nunca ouvi É. falar. Vale a pena conhecer. É que nem, talvez seja que nem Street Fighter The Legend of Chun-Li. Não, o Shaq Fu, cara, não sei também, tem um site dedicado a exterminar toda a cópia de Shaq Fu existente. Como é que ele destrói essa conta? Não sei, mas eu Com acho que Kung Fu, cara. Kung Fu, Empilha várias pistas assim e dá aquela ombrada ou aquela batida de braço. E assim é o jeito mais honroso de destruir cópias de Shaq Fu. Aí vem o Chong Li no fundo, assim, daí, bom, mas cartucho não revida. Você vai ter que explicar a referência. Não, ele vai ficar para o conhecimento das pessoas. Então tá bom, então tá bom. Eu vou dizer só, o Grande Dragão Branco. Ah, eu conheço esse filme. Não, mas tem outro também que ele fala isso. É do Bruce Lee que você tá falando, né? Passa longe do Fala Bruce Lee. isso também, mas Bruce Lee fala isso Fala. também. Aham, foi. Tem um cara que quebra uma tábua na frente dele antes de uma luta, ele olha assim, tábuas que não revidam. Ah, pode Ele falar, começa a luta entre os dois. porque às vezes a gente pensa que o Bruce Lee só falava Mas não, cara, Não, ele foi tinha mais foi sensações formado em dele. filosofia. Muitas situações. Por exemplo, uma bem famosa dela é, e eu acho que isso condiz com o que a gente está falando, né? Você tem que ser como a água, você tem que ser flexível, você tem que, seus movimentos têm que fluir. E outra é Watch Out. E a pergunta é, tem algum jogo do Chuck Norris? Tem jogos do Chuck Norris que fizeram depois Depois que ele ficou famoso com... depois da fama notória da internet dele. Mas assim, são jogos oficiais ou são jogos feitos por fãs? Assim? Tipo um jogo em flash do Chuck Norris? Jogo em Flash. Né? Eu não sei, talvez tenha alguma coisa para iPad, alguma coisa assim, mas no sentido de um joguinho simples que você vai andando e aperta um botão para dar um chute, uma coisa assim. Aí, falando em jogo... Falando de jogo de iPad, a gente tá falando de gente que luta, né? Vai sair um jogo novo do He-Man pra iPad. He-Man? Do He-Man, cara. Do He-Man. E dá pra ver que o pessoal tem... Quem tá fazendo o jogo tem um Mas pouco de seus timões, É né? o He-Man do cartoon ou é o He-Man do Dolph Lundgren? Como? He-Man do desenho ou o He-Man do Dolph Lundgren? Do filme... Ah, o cara que fez o ator, que também fez aquele papel em rock e tudo mais. Isso? Não, do desenho. Do desenho. Drake.
E ele parece ter alguma coisa de novo, porque no trailer fala, ele é tão másculo que os pais dele nomearam ele 2 vezes. Então vai ter conselho do He-Man também. Né? Talvez. No final de cada fase, de cada luta, assim, vai ter um conselho especial. E ele vai dizer, é isso aí, pessoal. Até a próxima. No fim, ele tem que falar. O He-Man vai dizer, seja como a água, como é que é? Free Day. Tudo se liga. Muito bem. E ele fala pelos poderes de Grayskull. Mas então tá, gente. A gente, por hoje, fica nisso. Retornamos depois, provavelmente não mais comendo, no próximo podcast. Espero que vocês tenham gostado, espero que não tenha ficado muito ruim a gravação. Mas se ficou, a gente vai voltar ao normal em breve. Se não for, a gente faz mais um coisa que a gente faz. Agradecemos ao Dedé pela super participação de novo. Por nada, é isso. Estamos aí. E a gente se vê na próxima. Tchau. Valeu, pessoal. Até a próxima. In fact, it was a little bit frightening. Make sure you